salve, galera linda, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia de vídeo novo no canal Desnudes. Eu sou a professora Fernanda Toscani e hoje a gente vai estar abordando um tema bem importante, que é a conversa em família. Então, quando a gente vai falar do tema sexualidade, é muito comum que as famílias sintam dificuldades em conversar sobre esse tema. Então, aqui hoje a gente vem dar algumas dicas, de como abordar esse tema. E uma das nossas primeiras dúvidas aí sobre a conversa, sobre a abordagem do tema sexualidade em família é como abordar o tema sexualidade com as crianças. Uma ótima pergunta, justamente porque quando a gente fala em crianças e sexualidade, costuma-se contar histórias fantasiosas, né? A tal da história da cegonha, ou tentar falar, não, isso agora não é momento de falar sobre isso, e acaba deixando a criança mais curiosa, com mais dúvidas, e se perguntando por que eu não posso falar sobre esse assunto. Então, uma das primeiras dúvidas que as crianças têm, é como que elas nasceram, como que elas vieram ao mundo. E aí muitas vezes a gente tenta inventar essas histórias e acaba tornando aí um caminho sem volta, porque a gente vai se embrenhando, em várias mentiras e acaba parecendo que esse tema não deve ser falado, que é um tema com pudor, que é um tema errado. E isso diminui a confiança, das crianças em nós. Então, eu sempre digo que é bem importante a gente falar a verdade. É claro, dependendo da idade, a gente vai ter formas de falar essa verdade. Então é claro que eu não vou poder explicar uma relação sexual para uma criança. Ela ainda nem tem a noção da estrutura, da parte anatômica. Então é bem importante que a gente comece percebendo o que ela tem de dúvida. Então, quais são os questionamentos dela? Se é como ela nasceu, como ela veio ao mundo, é bem interessante que a gente mostre que na natureza é fundamental que os seres vivos se reproduzam para que eles possam gerar os descendentes e dar continuidade à vida. Então você pode buscar imagens, fotos, por exemplo, da atividade da relação entre aranhas, Daí pode mostrar um outro tipo de reprodução assexuada, por exemplo, um brotamento de uma hidra, de um quinidário. Então a gente pode mostrar a diversidade de formas de propagação dos seres vivos. E aí falar que na nossa espécie é basicamente a mesma coisa, que a mãe tem uma semente, o pai tem uma semente, que para ter um bebê precisa juntar as duas sementes. E que por isso, durante a nossa formação, as nossas características, a gente tem lá o pai tendo, um órgão, uma estrutura para lançar esses gametas dentro da mãe, porque a semente da mãe está lá dentro. Então a gente pode explicar dessa forma. No primeiro momento, essa criança vai ficar satisfeita, porque você sanou a dúvida dela sem nenhuma mentira, sem nenhuma invenção. Depois, com o passar dos anos, ela vai identificando essas diferenças entre o homem e a mulher, ela também vai estando na escola, talvez abordando esses temas, A gente tem uma abordagem do corpo humano, e aí as dúvidas mais aprofundadas podem surgir. E aí, como você já falou a verdade, você vai continuar a falar que é importante falar desse assunto, que é importante a gente compreender o nosso corpo, conhecer. Então, deixar bastante aberto o diálogo sobre sexualidade. E a gente fala isso porque, como já comentamos aqui várias vezes, sexualidade não envolve somente sexo. Nós temos a questão de abordar a higiene dessa criança. A gente tem aí dela conhecer o corpo e saber lá onde pode, onde não pode tocar, para a gente prevenir abuso. Então, você conversando abertamente, você vai estar fornecendo esse espaço. E aí a gente já emenda na nossa segunda dúvida, que é de uma menina que perguntou como ela poderia contar para a mãe, contar para os pais que perdeu a virgindade. E eu já digo assim, se ela está nesse nível de perguntar, de contar como ela perdeu a virgindade, significa que a abertura para falar sobre o tema ela já é pequena. Por quê? Porque se a gente habitua os nossos filhos, as nossas crianças a falarem das suas atitudes, dos seus comportamentos, daquele que gosta, do namoradinho que teve, das primeiras paixões, a gente está abrindo esse espaço, a gente está gerando a confiança para ter esse bate-papo. Então, muitas das vezes, chegar do nada e contar como perdeu a virgindade, contar para a mãe, hoje eu perdi a virgindade, vai ficar estranho.
Agora, se numa família a gente já tem as conversas, né? Eu já digo que eu tava namorando fulano, eu já digo que eu tô gostando dele, eu já digo, né, que tá tendo uma coisa mais interessante, tá mais sério. Então, eu já vou preparando, né, até a cabeça da mãe, do pai, para quando for abordar mesmo o assunto da perda da virgindade, não ser um tabu, não ser uma coisa, que horror. Então, por isso a importância da gente ter essa abordagem bem sincera, bem honesta, né? Com as nossas crianças. E aí, obviamente, você, adolescente, também deve comentar, né? Claro que a gente sabe que em muitas famílias não há esse espaço, não há essa abertura, há esse tabu em falar do tema, mas é bem importante que a gente tenha a possibilidade de diálogo. Até para se acontecer alguma situação indesejável, né? Até mesmo uma dificuldade, uma dúvida, né? A gente tem para quem recorrer. Porque muitos dos casos de gravidez indesejada, muitos dos casos de DST, eles estão relacionados às dúvidas do adolescente. Então, não sabia usar a camisinha, né? Aí contraiu HIV, né? Tomava pílula, mas tomava a pílula errado, né? E aí os pais, né, têm essa missão aí fabulosa de orientar. Claro, não sinto essa abertura, não sinto esse espaço, consulta o médico, né? Se sentir mais à vontade, busca o ginecologista. Se não, pode ser qualquer outro médico que possa te orientar, né? Qualquer outro profissional da saúde que possa te orientar e você sinta confiança. O importante é que a gente fale sobre o assunto, que a gente sane essas dúvidas e que nós, adultos, deixemos o caminho livre para as perguntas e que os adolescentes sintam em nós essa confiança de que falar sobre sexo não é um tabu, não deve ter preconceito. Né? A gente precisa sim abordar o tema e trazer aí a família mais próxima, né? Compreendendo, sabendo abordar, né? Então, muitas vezes é difícil começar a orientação sexual, né, para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, né, como foi a primeira dúvida, mas ela se torna fundamental a partir do momento em que a gente cria esse laço e começa a perceber o desenvolvimento desses jovens. Então nós sim temos esse papel, né, de responsabilidade, mas também os adolescentes precisam da verdade. Então é muito importante a honestidade em se abordar esse tema, né? Evitar ao máximo, né, inventar mentiras, tentar contar causos, ser mais, né, digamos assim, sincero, honesto possível, claro, respeitando as idades abordadas, né? Porque uma outra dúvida que surge pra gente bastante é qual é a melhor idade para eu ter a primeira relação? Né? A gente já comentou isso em outro momento, mas a partir do momento que você tem uma orientação em casa, você começa a conhecer o seu corpo, você começa a entender que a relação é muito mais do que somente a parte física, a necessidade, a vontade. Ela também tem um cunho psicológico, emocional muito importante. Então hoje aqui um pequeno debate em família para a gente orientar, né, que seja abordado, que seja descrito. E claro que se vocês precisarem da gente, tiverem alguma dúvida em relação a isso, como abordar com seus filhos, ou você adolescente que está nos ouvindo, tenha dificuldade em falar assunto com seu pai, mande lá a sua dúvida, seu comentário, sua sugestão para o nosso e-mail, né, fdesnudes@gmail.com. E claro, se inscreva no nosso canal, convide os pais, convide a família, afinal, o nosso canal é para todos que querem melhorar, né, o seu conhecimento em torno da adolescência, da sexualidade e também da prevenção às drogas. Encontro vocês na próxima semana, um grande beijo e até mais!